CasaCast conversa com o arquiteto Marcos Franchini. Eu, Leonora Rolfes, e o Gustavo Greco estamos aqui para uma conversa super informal, mas cheia de conteúdo. Tudo bem, Tudo Marcos? bem. Bom dia a todos. Eu vou fazer primeiro uma apresentação sua, tá? O Marcos nasceu em BH, na infância morou em Recife, em Brasília, e voltou para BH em 98. Além de arquiteto formado na PUC-MG, ele também estudou design de produto na UENG e é mestre em ciência da construção metálica pelo MECOM da UFOP. Além de escritório próprio, ele é professor substituto da arquitetura da UFMG e já colaborou com os cursos de arquitetura da PUC, da UFOP, da UniBH, Faculdade Pitágoras e na pós em arquitetura de interiores e paisagismo da UNA. Ele morou em Paris em 2009, quando foi fazer um intercâmbio na Sorbonne, e é sobre isso que a gente vai começar essa história. Como é que foi essa... Marcos, você foi para Paris para fazer um intercâmbio, deve ter ido super entusiasmado de morar um tempo em Paris. Foi uma... Assim, eu tenho um padrinho, né, o melhor amigo do meu pai, que é francês, então seria uma oportunidade também de morar com ele, né, assim, por um tempo maior. E tinha esse convênio, né, da PUC com a Sorbonne, a Paris 4, na geografia. E aí, nessa época foi interessante que eu trabalhava com o Silvio Podestá, ele tinha acabado de lançar um livro, Projetos Recentes. O Silvio me pediu, né, para levar o livro recém-publicado, preparei o que eu tinha, né, de trabalhos universitários, alguns projetos que eu tinha desenvolvido com ele, e liguei, chegando lá em Paris, para combinar de conhecer o escritório. A gente combinou de almoçar junto, tal, fui lá, e aí foi legal que eu entreguei o livro e tal, e tava começando um escritório novo da filha dele, que é a Maíra, com um amigo que é o Ludovic, assim, eles tinham morado no Japão, né, também tinham morado nos Estados Unidos, vivido, assim, vários escritórios e estavam fundando uma prática, eles eram jovens na época. Você estava com quantos anos? Eu estava com 21 anos, eles já deviam estar ali perto dos 30. E aí foi bem interessante que, assim, eu mostrei o meu portfólio, né? Aí a Maíra falou meio assim, il faut qu'on le garde. Tipo assim, a gente tem que pegar esse cara. E eu já entendia, né? Francês, assim. E aí eu, achei legal, né? Parece que eles estão afim. Aí no almoço, a gente foi comer um cuscuz, assim, super legal. E aí aí o Vitório falou, Marquinhos, tem muitas chances de ter uma grande greve aí dos pesquisadores. Então, chega na segunda-feira e você me conta, se tiver mesmo essa greve, você pode trabalhar com a gente. E aí eu cheguei, né, lá na porta de Clignancourt e realmente estava, assim, uma loucura, assim, de manifestação. E era, assim, por tempo indeterminado ia acontecer uma greve. E você tinha um tempo determinado para ficar por lá? Até julho, né, eu estava ali em janeiro, eu ficaria até julho, agosto. 6 meses de greve. E assim, e era semanalmente, né, minha mãe, e aí, como é que tá a greve? Tá a mesma coisa. Só que assim, foi legal porque eu comecei a trabalhar com eles. Então, no escritório do Vitório, que era um escritório, vamos dizer, mais consolidado, no sentido de fazia muitas obras, né, na região ali próximo de Paris e também no interior. E a prática nova dos meninos, que eram muito, né, assim, muito bons, e eles eram muito bem articulados no sentido assim, o marido da Maíra, o Julian, estava trabalhando na obra da Philharmonie, né, no Parque de La Villette. Então a gente visitou o canteiro, que ele trabalhava com Jean Nouvel. O Gregoire trabalhava com Renzo Piano, então a gente teve a oportunidade de ver a maquetaria, né, ao vivo. E foi muito melhor do que um estágio, muito, né? Muito melhor do que ter ido para a faculdade, sabe? Assim, porque foi um super aprendizado e lá eles têm essa prática de fazer concursos públicos, jovens, né? Então, assim, a inserção em arquitetura na França é muito via concurso. Então, tem concursos para jovens arquitetos e você vai fazendo seu portfólio e você vai podendo se aplicar, né, para outros concursos. E eles me chamaram para um concurso que era o Europan, na Suíça, em La Chaux-de-Fonds, e foi muito legal que a gente desenvolveu. Isso foi um concurso que a gente desenvolveu quase durante todo o meu intercâmbio, assim, deve ter durado aí uns 3 meses esse projeto. E aí, foi bem legal, porque assim, a gente entregou, claro, né? E, tem um processo bacana por conta do desenho, que eu gosto muito de desenhar à mão.
E na própria feitura do projeto, né, teve um dia que a gente estava fazendo uns renders, né, 3Ds. Os franceses são muito bons em fazer 3Ds também, umas perspectivas maravilhosas. E eu estava fazendo uns croquis que eu gosto de fazer, assim, de possíveis vistas para a gente tirar ali, seja uma praça, uma perspectiva de um apartamento, assim. E aí um funcionário, né, do Vitório falou assim, pô, por que ao invés de vocês entregarem renders, vocês não entregam os croquis do Marquinhos? Aí eles falaram assim, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Aí a gente fez alguns 3Ds, mas tinham muitos croquis também, né? Dessas cenas, porque essa coisa um pouco abstrata que também a gente preenche, né, com a imaginação e tal. E aí foi legal, vamos dizer assim, um tempo depois, lá, né, assim, porque é um concurso que, como acontece em vários simultaneamente, no Europan, acontece em toda a Europa, quando eu estava no carnaval do ano seguinte, no Rio de Janeiro, sai a resposta do concurso, e a gente foi um dos premiados da Suíça. E aí foi legal que eles falaram assim, Marquinhos, você não quer vir porque eles vão pagar a passagem. Claro. Então, assim, a gente não foi o primeiro lugar, mas estávamos entre, né, os 3 primeiros, então foi super legal porque eles pagaram a passagem. E o projeto era o quê? Então, era muito interessante que é na cidade, né, de nascimento do Le Corbusier. E é uma cidade que tem essa cultura e patrimônio da Unesco também por trabalhar e morar no mesmo local, e também por essa cultura do relógio. Tem uma luz especial lá, enfim, várias sedes dessas empresas ficam em La Chaux-de-Fonds, Swatch, né, Tag Heuer, enfim, várias estão ali. E é legal porque a gente fez um projeto que era um espaço que estava, vamos dizer, há uns 40 anos completamente vazio, um espaço que ficava entre uma reserva natural e um conjunto habitacional da década de 70, só que muito pesado, e estava um terreno muito grande, vamos dizer, que era aquela coisa assim, ninguém queria olhar como tocar nesse espaço. E a gente pensou num projeto como uma colmeia, assim, que faz uma transição entre essa paisagem natural e a paisagem edificada de uma forma mais delicada, vamos dizer assim, com essa coisa do morar e trabalhar no mesmo local. Então era um novo, vamos dizer, conjunto habitacional bem diferente do que já estava construído ali. Bem contemporâneo também esse conceito, né? Sim. E a gente ficou sabendo também que por causa desses desenhos, anos depois, em Buenos Aires, você não pagou contas de um restaurante. Foi legal essa história também. Que assim, né, tinha um amigo meu, o Braca, ele falou assim, Marquinhos, se tem uma coisa que eu recomendo fazer em Buenos Aires é ir nesse restaurante. É o Guido's Bar. É um restaurante que não tinha um menu, você não tinha um cardápio. Você chegava, ele perguntava se você era vegetariano, comia carne, e depois as coisas iam vindo. Era um preço fixo, não era caro, vinho. Aí perguntava assim, já está satisfeito? Posso passar para o prato? Enfim, era um pouco essa a ideia. Eu cheguei lá, né, com um amigo meu, Daniel, a gente estava fazendo essa viagem, e eu ainda tenho esse hábito, né, assim, de sentar num lugar e começar a desenhar, de repente esperando alguém chegar ou esperando alguma coisa vir. E aí comecei a desenhar. E aí quanto mais eu desenhava, mais o cara trazia, né? O garçom trazia vinho, trazia comida. E assim, e foi vindo até que chegou num momento assim, eu vou dar esse desenho, né, pro restaurante. E aí eu tirei uma foto, né, assim, isso depois virou uma caneca que eu dei pro Braca, né, que falou pra eu ir nesse restaurante. Dei uma pro Daniel e uma pra mim, pra guardar da viagem. E aí foi legal que aí o chefe foi e falou assim, vocês dois hoje não pagam. E aí, massa, né, como se não bastasse, eu voltei lá uns 2 anos depois, com 2 primos meus, assim, e esse lugar é muito legal, tal. E aí a gente tava, né, hospedado num albergue, e aí outras pessoas foram com a gente. E aí eu fui, né, a gente sentou nessa vez não dentro do restaurante, na parte externa, no passeio e tal, e aí eu comecei a desenhar. Aí chegou o garçom e falou assim, você veio alguns anos atrás e fez desenho? Eu fiz. E aí ele mostrou, tava na parede o desenho, né? E ele falou assim, pô, que massa e tal. E aí eu falei assim, na época eu tinha desenhado, com motivo do restaurante, eram muitas camisetas, assim, de futebol, do Newell's ou do Boys. E aí ele falou assim, mas eu torço pro Boca Juniors. Aí eu fiz um desenho mais voltado pro Boca. E aí foi super legal, que aí no fim da noite ele falou assim, hoje, vocês estão muita gente aqui, hoje você não paga. Isso... Só você, o resto paga a conta.
Marcos, eu queria voltar um pouquinho na história Sim. de intercâmbio em Paris com 21 anos. Me impressiona muito quando uma pessoa fala que com 21 anos ela já estava dentro da profissão, que é a sua profissão até hoje, e que já estava atuando, inclusive, de uma forma bem significativa, que é ir para um escritório de arquitetura em Paris. Como é que é a sua história? Como é que é a sua história com a arquitetura? Legal. Vamos ver. Ó, começa lá em, vamos dizer, aquela orientação vocacional, né? Assim, terceiro ano. A professora, né, falou assim, ó, seria legal vocês procurarem, de repente, já alguém da área. E aí tinha um escritório de arquitetura da Sandra e do Renault, que hoje em dia são donos da Vila 211, né? Que era na minha rua. Só um parêntese, na família não tinha arquiteto? Sim, minha tia, arquiteta, mas, vamos dizer, ela é não atuante como arquiteta, ela é artista plástica, a minha tia Letícia. O meu pai, ele é engenheiro de formação, mas ele, assim, desenvolve mesmo, assim, a cultura do vinho, né? Ele dá curso de vinho e tal. Então, não, vamos dizer, nós não tínhamos arquitetos, mas, vamos dizer, ver meu pai desenhando influencia. Minha avó também pintava, eu sempre desenhei, mas vamos dizer, a arquitetura talvez, estou pensando assim, acho que vem mais a partir do desenrolar da faculdade, mas eu vou vendo que tem coisas que vão muito a ver com o que eu fazia. Por exemplo, eu andava de skate demais, assim, com meus amigos. Então, essa coisa do flaner, descobrir a cidade, montar as próprias rampas, né? Assim, a gente, enfim, vai vendo, pô, já fazia um pouco isso na minha juventude. Depois, lembrando, assim, na época do skate, sim, você tinha, você lembra, assim, que você tinha essa ligação com o urbano? Eu acho que de uma forma que eu acho que tanto do urbano, mas o que eu acho mais interessante é também essa questão assim de com outras realidades, sabe? De repente você vai para um bowl ali do Anchieta e não é só, por exemplo, vamos dizer, eu sou da classe média mas ao mesmo tempo ali tem várias pessoas de diferentes classes, tá todo mundo torcendo junto. E é um esporte muito diferente, né? Assim, que tem essa questão que você evolui sozinho e junto ao mesmo tempo. Você torce pelo seu amigo quando ele consegue uma manobra. Então, eu acho que tem essa questão que eu acho legal de vivenciar a cidade. Eu acho que talvez eu não tinha uma consciência, mas de fato a gente passava... Era assim, as férias a gente fazia rodízio de dormir na casa dos amigos para acordar cedo para andar de skate e voltava só de noite, sabe? E era super legal, entende? Então era um vivenciar que talvez eu não tinha essa consciência, mas a gente passava o dia andando pela cidade de skate. Não necessariamente num local fixo, sabe? Uhum. Pegando um ônibus para voltar para casa, e era isso. E aí, você fez o curso vocacional? Ah, boa. Aí fiz o curso, né? E fui visitar o escritório da Sandra e do Renault. Então eu vi, né? Tinha uma biblioteca, tinha computadores. O vocacional deu direto à arquitetura? Falava... Era exatas, né? Exatas, falava muito assim, na questão das artes. E minha mãe é bióloga. E eu tinha vontade de fazer biologia, né? Mas assim, aí depois eu vou vendo que... Aí minha mãe falou assim, eu acho que tem muito a ver, assim, na sua área, a arquitetura mesmo. E é legal voltando no tempo, minha mãe trabalhou muitos anos no Hospital Sara. E eu visitei várias vezes, né? E assim, é uma arquitetura incrível, do Lelé. Então acaba, ter morado em Recife, assim, eu lembro de ter ido no Brenan, assim, mas vamos dizer, eu lembro mais de ir pra praia, vamos dizer assim, né? Mas em Brasília, aí de vivenciar a cidade demais, assim, tipo, mesmo pequenininho, indo pra escola, a pé, aí, né, tinha um clube ali do lado de casa, andar muito de bicicleta. Então, acho que isso, aí depois que você vê, assim, vai te formando de uma forma diferente, sabe? Então, quando você pergunta, né, assim, eu vou voltar lá no Renault, mas essas coisas, vamos dizer, da infância, ajudam muito a você pensar em projetos e pensar de uma forma a cidade. Enfim, no segundo período, o meu professor falou assim, vocês já estão aptos a procurar um estágio, isso, né, vocês já sabem desenho arquitetônico, talvez não seja muito fácil conseguir o primeiro estágio, mas eu fui, né, onde eu conhecia que era o Renault e a Sandra. E eles falaram assim, pode vir, tal, assim, vai ser ótimo. Então foi muito legal porque eles me ensinaram na época, né, o AutoCAD, o SketchUp, que eles estavam começando também. Mas o que eu acho que foi o maior aprendizado lá,
que era, de repente, né, ele perguntava: o que você está aprendendo lá nas aulas de história? Aí eu falava, por exemplo, Brunelleschi, alguma coisa assim. Não, vem cá pra você ver. Então, ele mostrava, foi um curso junto, pela complementava, biblioteca. né? Uma coisa complementava a outra, né? Exato. Então, Acho foi que esse é o bom papel do estágio, né? Quando ele realmente funciona. E você falando da sua relação com a arquitetura, aí pensei aqui no primeiro, talvez não o primeiro, mas o projeto que você fez para o concurso, que falava dessa questão do morar e trabalhar no mesmo espaço, e hoje um espaço que você divide a profissão com outros profissionais, não é isso? Eu queria entender um pouco esse seu pensamento em relação a esse trabalho coletivo de interferências diversas e como que isso se dá praticamente. Combinado. Depois que eu formei, né, assim, ainda fazia colaborações com outros escritórios, primeiro ali, continuando ali com o Silvio Podestá, depois eu colaborei quase um ano com a turma do Rizoma, com algumas obras ali no Inhotim, mas é a mesma coisa, né? Assim, depois de um tempo você não quer só ficar noite adentro desenvolvendo trabalhos, né? Então eu comecei a falar assim, já está num momento bom para eu abrir, vamos dizer, a minha prática profissional. E aí, nessa primeira, vamos dizer, nesse momento que eu abro o meu escritório, assim, desenvolvendo durante o dia os trabalhos, eu dividi uma casa com a turma do Estúdio Vorco. E aí foi super legal, porque tinham ali fotógrafos, 3 designers muito feras, o Leitinho também, né, que também faz colaborações com a Greco. Pô, só gente bacana, né? E era legal porque ao invés de ver só tela dos softwares de arquitetura, eram outras coisas, outras conversas. Depois, né, dessa casa, eu fui para uma casa que era ali no Santo Antônio, que eram já 24 pessoas, né? Uau. Assim, tinha até churrasquinho, tinha estúdio de cabeleireiro. Então, era super legal. Tinha piscina. Então, foi um momento muito legal também de ver, assim, era uma profusão de coisa acontecendo, né? E aí, em 2013, aí eu e o Pedro Aruf, a gente alugou uma sala ali no Lourdes. E aí, depois, outros amigos que até estavam também na Casa da Avó, que era essa casa lá com os 24 diferentes profissionais, foram também, né? Foi o Gabriel Castro, a Paulinha Dante, depois o Dante foi para lá também, o Marcelo, o Gustavo Magno, depois veio o Matheus Castilho, também veio um programador que é o Bruno. Então já era um estúdio que a gente não era sócio em todos os projetos, mas muitas vezes a gente conseguia atender... Tinha à mão ali habilidades para qualquer tipo de projeto. Exatamente. Então, durante 6, 7 anos a gente estava nesse espaço. E aí, quando a pandemia se instaurou, né, a gente dissolveu, assim, devolveu o espaço. Alguns projetos a gente ainda tem juntos, em comum, mas realmente, atualmente, a gente tem, assim, as equipes remotas, né? E é legal de ver, assim, que é interessante que entra também nessa equação desses últimos anos, que aí agora a gente está com um neném em casa, né? Então, acaba que o que a gente fez, um ensaio do que seria um escritório operando, eventualmente remoto, isso acontece atualmente com a gente também, né? Assim, com alguns colaboradores. Que hoje você e sua esposa, inclusive, fazem projetos juntos. Exato. Que tem muito a ver com a casa que vocês moram. Exatamente. Vai. Quando você estava falando desse espaço, sim, eu fiquei pensando exatamente onde você chegou, na pandemia. O que mudou na relação de vocês depois da pandemia, durante a pandemia e agora depois? Você fala entre o espaço da casa ou entre o espaço que de tinha trabalho? muita troca. Sim. E agora vocês trabalham de forma mais remota. Sim. Talvez um grupo que tenha passado por esse contato mais próximo, ele, quando seja obrigado a trabalhar de forma remota, ele já tem uma intimidade muito grande. Mas eu queria saber se eu estou viajando ou se é isso mesmo. Eu acho que foi, vamos dizer, o primeiro momento foi bem difícil, né? Assim, a gente estava acostumado com uma rotina assim, do tomar o café, de repente no almoço desenvolver trocas de ideias, que o negócio, vamos dizer, a experiência do projeto não é simplesmente senta e faz e as coisas brotam, não é bem por aí, né? O deixar as coisas marinarem, uma conversa talvez aqui, outras ideias podem surgir ou evoluir. Então, acho que esse primeiro momento foi bem difícil, sabe? De ter essa lacuna de não ter mais o encontro e essas trocas diárias.
Depois a gente começa a trocar, vamos dizer, virtualmente. Só que o que eu achei interessante, assim, como uma evolução, eu acho menos assim, que talvez ao longo desses últimos 2 anos de pandemia, teve um certo momento que a gente entrou, vamos dizer, num piloto automático, assim, não, tínhamos os projetos e trocas com colaboradores fixos do projeto, do escritório. O que eu tenho percebido que foi muito legal atualmente, que a gente tem voltado, de uma coisa que tem a ver lá com 2011, quando eu começo a fazer colaborações distintas, e atualmente está isso, né? A gente está fazendo algumas casas com parceiros, que é a turma do Flat 27, aí a gente está fazendo uma quadra com a turma do Coletivo Levante, né? Fernando Maculan, o Cadu, aqui no aglomerado da Serra. Enfim, é super legal de ver escolas também com o Gabriel e com o Pedro, que é legal assim, cada um tem o seu... volta a uma essência, assim. Tô falando assim, não é super tranquilo, mas para mim tem sido muito legal, assim, ó, tem o dia da casa com flat, tem o dia que a gente vai lá no escritório do Fernando Maculan para ter as reuniões do coletivo, tem os dias de aulas, então acho melhor do que todo dia tem que mexer com tudo, não, então já fica um pouco separado, igual tem o dia que eu vou, né, dar aula na UFMG, então, assim, acontece de uma forma, vamos dizer, parece um pouco confusa, mas vai funcionando um pouco assim. Você já tinha essa experiência de várias classes juntas dentro do skate, né? Na hora que você estava falando. E aí você chega num momento de trabalhar, por exemplo, com o Coletivo Levante. Eu queria que você me falasse um pouco dessa troca que você tem. Então, é delicado, assim, porque a gente nunca pode entrar com um desenho de uma forma autoritária, né? Na realidade, quando a gente entra no contexto da favela, a gente só tem lá para aprender. Explica um pouquinho antes, porque as pessoas que estão assistindo ou que estão escutando, elas não sabem o que é o coletivo. O Coletivo Levante, ele atua no aglomerado da Serra com alguns projetos, né? Junto ali com o Lá da Favelinha, um centro, né? Cultural super legal, foi muito premiado, né, nesses últimos momentos, e é legal porque atua de uma forma muito respeitosa, mas o que eu acho mais interessante é isso, trabalhando junto com a comunidade. Então tem com as costureiras, tem com os grupos de dança, com os grupos de música, né, assim, então é uma coisa bem plural. Vamos dizer, eles fizeram o projeto que é a sede do Centro Cultural, atualmente tá com uma obra em construção que é a Casa do Joãozinho. É uma atuação plural, assim, não tem uma só tipologia. Por já estar fazendo alguns projetos, né, desenvolvendo ali com a turma da MAC, né, com a Marisa Machado e o Fernando Maculan, Rafael Iane, aí eles, né, me convidaram para um projeto específico que é de uma quadra. Esse é o que a gente está trabalhando agora. Além disso, no semestre passado na UFMG, a gente fez um trabalho também assim, de levar os alunos à favela para também conhecer o contexto, as formas de construir e também pensar em projetos para esse espaço. Mas o que eu acho legal quando eu estava falando, assim, que muitas vezes a gente, vamos dizer, tradicionalmente na universidade, às vezes a gente já pensa muito assim no desenho de cara, mas o que eu acho mais interessante nesse contexto é pensar assim, como que as pessoas constroem essas trocas e depois o projeto começa a ser desenvolvido, sabe? Num desenho que ele vem muito munido dessas trocas e conversas. Enfim, é muito legal, porque tem um contexto, né, assim, de pensar a própria... A gente viu muito filme, né, por exemplo, da Rádio Favela. Tem uma história muito linda, que muitas vezes não é revelada, né, assim, no dia a dia, ou assim, da construção da cidade formal. E o que te influencia como profissional, essa experiência? Eu acho que isso tem a ver, né, depois a gente pode conversar um pouco sobre a construção lá de casa, que é muito desse respeito, né? Porque total respeito então, vamos lá, na construção da sua casa. Como que é a história da sua casa? Porque a gente estava conversando antes, sim, e aí começou a gente conversando com a Cláudia Dodge lá fora também, e ela falou assim, nossa, você já foi na casa dele? Eu falei assim, não, então passa perto para você ver como é que é.
Me conta um pouco da história Tá. de como vocês construíram. Beleza. É um espaço, né, ali, aqui no pé da Serra do Curral também, aqui no Comiteco, que é muito tradicional a gente ver, né, assim, terrenos muito íngremes, que normalmente várias respostas arquitetônicas são as palafitas, né, que é muito triste, porque se gasta um dinheiro tremendo para fazer um espaço vazio e depois coloca ali em cima o edifício. Lá em casa a gente pensou num edifício escalonado, né, respeitando esse terreno, com entradas independentes. Para quê, né? Assim, no andar de cima é onde eu moro, né, com a minha esposa e com o meu filho, né, o nosso filho Lino, que nasceu há pouco tempo, 3 meses. E embaixo é o espaço de cursos de vinho do meu pai. Ele já alugava anteriormente uma sala que ele dava cursos, né? E nesse espaço mais baixo é legal porque tem, vamos dizer, os cursos, mas também foi projetado de uma forma que ele pode ser uma casa. Pode ser, enfim, ambos, né, têm muita flexibilidade. Que mais? O que eu acho interessante, assim, voltando assim, nessa questão do respeito, é porque é uma casa que a gente foi, né? Foi o primeiro projeto meu com a Nath junto, mas a gente foi todos os dias, né, no canteiro de obras. E quando a gente aprende que o nosso desenho, ele de fato... porque nas experiências anteriores você vai, né, assim, na obra a cada 2, 3 semanas, né, não todos os dias. Então é super interessante ver de fato como que se dá, né, as consequências, né, do que você está desenhando. Então eu acho que foi um super aprendizado de desenhar de uma forma mais simples, vamos dizer, sem rebuscar demais, pela economia, mas também para entender como que isso vai ser construído, pelo respeito, assim, às pessoas que vão carregar os blocos, com quem faz. Muito legal. E é um super atalho num sentido de vivenciar o canteiro, que você vai desenhar de uma forma muito mais simples, de fato, entendendo o que está sendo construído. Então, visitar canteiro de obra é muito legal, porque essas pessoas que, né, lá em casa foram 40 profissionais diferentes, entre serralheiros, né, a turma do Rui, né, por exemplo, que fez lá o Marmorite, eletricistas, muita gente. E é legal que todo mundo tinha muito mais experiência de obra do que eu, num sentido assim, todo mundo assim na faixa de 40 anos, né, alguns serventes de pedreiro um pouco mais jovens, mas a grande maioria das pessoas tinha muito mais vivência de obra do que eu. Então, assim, eu acho que foi uma outra escola, né, de projeto e, ao mesmo tempo, de arquitetura. E como que eu passo por isso também muito, e quanto mais a gente entende do processo de produção, mais eficiente, vamos usar talvez essa palavra, fica o processo criativo. Sim. Né? Porque é isso que você falou. Você já sabe mais ou menos onde você vai chegar. Isso. Exatamente. E essa questão do respeito também, né? De saber que, eu quero uma obra grandiosa, então eu quero blocos de pedra que vão ficar à esquerda e à direita, e não está pensando em como que vai ser executado aquilo ali? Pois é. E assim, eu acho que também tem essa questão de baixar a bola um pouco, né? Num sentido assim, será que tudo tem que ficar exatamente perfeito? Né? Não necessariamente. A partir do momento que você entende como que isso chegou nessa conclusão, fica um pouco mais tranquilo, né? E eu acho legal, assim, de fato, lá em casa, como é de bloco, de concreto, ela é toda muito, vamos dizer, tem um grid, né? Muito estabelecido, assim, de 40 por 20, então é tudo submúltiplos. Então, vamos dizer, até hoje ainda tem um pouco de um toque, porque acaba que tem coisas que não necessariamente seriam para estar encaixadas, mas assim, como a proporção de um madeirite é proporcional ao bloco, então acaba que tem encontros não previamente determinados que está lá, linha com linha, de componentes distintos. Isso é super legal, né? Assim, dá um certo toque, mas que hoje em dia eu estou um pouco mais curado disso. Também. Voltando à conversa sobre o Coletivo Levante. Certo. Eu queria explorar mais isso aí, queria entender melhor como a arquitetura, como você vê a arquitetura influenciando na vida das pessoas que estão morando no aglomerado da Serra. A gente geralmente pensa assim, fala de arquitetura, pensa numa casa super bonita, uma casa que teve um investimento muito alto para ela estar erguida ali, mas isso funciona também dentro de uma comunidade.
Assim, tem esse lugar de fala, né, que, assim, vamos dizer, tem 6 meses, né, que eu tenho ido lá, não é, vamos dizer, um pouco diferente da atuação dos meninos que já estão lá há alguns anos, né. Então, eu acho que, da mesma forma que eu falei, assim, de baixar a bola um pouco, né, para entender dos processos que chegam até num edifício, eu acho que é muito legal, na essência, do que acontece de fato nos edifícios, que são essas trocas. Né? Por exemplo, esse espaço que estamos aqui, da mesma forma que um espaço na comunidade. O mais interessante é essas coisas não determinadas. Por exemplo, talvez esse espaço não tinha sido pré-determinado que aconteceria aqui entrevistas. Da mesma forma que lá não necessariamente estava determinado que aconteceria um baile funk ou, enfim, gente dançando ou aulas de inglês. Eu acho que essas trocas, acho que é tão plural no sentido assim que vai ao encontro assim do que é arquitetura, dessa imprevisibilidade, né, da vida, como Paulo Mendes da Rocha costumava falar muito disso. Eu acho que isso que é o que mais fascina, sabe? Entende? Assim, que é esse aprendizado das trocas. Então, assim, o que eu acho mais legal, como você disse, assim, não necessariamente você precisa de uma casa, sabe, com melhor material, pomposa, para que, de fato, haja ali uma refeição em família, festas, uma casa, sabe? Porque muitas vezes a gente tem casas faraônicas vazias. Aí qual que é o sentido, né? Gustavo, como é que funciona a imprevisibilidade dentro da sua atuação profissional? Olha, eu sou um devoto do imprevisível. Eu falo muito disso porque a gente trabalha muito com planejamento estratégico, com previsão, né, quando a gente trabalha marcas. E a vida ensina o tempo inteiro que a gente não controla as coisas. Esse foi o meu exercício, o meu nem era do toque, era do controle, Legal. sabe? E eu acho que quando você se entrega um pouco para esse imprevisível, coisas muito legais acontecem, porque o inesperado é o que impera, não é? Não é o que a gente planeja, não é a vontade própria, não é... Então, você tocou num ponto que me toca fundo, assim, porque eu sou um devoto do imprevisível. E qual o imprevisível mais forte que já te aconteceu na vida profissional? Nossa, foram tantos. Eu acho que assim... O mais forte é muito difícil. Mas eu acho que uma coisa que eu vi ao longo do nosso percurso, que é coletivo, né? Eu represento uma marca que é a Greco, mas nós somos um time. Eu sempre falo isso, né? Nada do que eu conquistei é um trabalho solitário. Uhum. O que eu vejo desse imprevisível positivamente é que muitas vezes a gente estabelece limites para a gente muito inferiores do que a gente vai alcançar. É aquele famoso, isso não é para mim, eu nunca estarei lá, eu não vou conseguir isso. A gente tem muito isso, né? Quando a gente não trabalha bem. E o imprevisível para mim é generoso nesse sentido, assim, oportunidades que nos foram dadas e lugares que a gente alcançou ao longo desse percurso que a gente não estaria previsto em nenhum planejamento nosso de 10 anos atrás, assim, sabe? Então, é por isso que eu gosto deixa rolar, porque o que né? Assim, e é isso, é uma mistura do deixar que as coisas aconteçam com o seu máximo esforço. Esse é a minha medida. Faça o máximo para que o que aconteça seja o melhor para todos, né? Então, bem legal esse assunto. Mas às vezes também é legal não se deixar um pouco esse máximo esforço me coloca muito numa posição meio desconfortável de pensar assim, nossa, não, eu tenho que... Esse eu ainda tenho que trabalhar, eu sempre sou o que eu tenho que dar conta, sabe? Eu tenho que... Isso também é uma coisa que eu tô querendo abrir mão aos poucos. Sim, porque tem coisas que você não tem que dar conta e tá tudo bem. Tem que deixar, às vezes, tem que deixar a coisa fluir, né? Exatamente. Para ela acontecer. Eu fiquei pensando assim nisso, vamos dizer, de explorar territórios indeterminados, assim. Teve uma escola que, assim, já está construída, mas que é muito legal, que a gente foi convidado, né, para projetar uma escola. Na realidade, o Gabriel Castro convidou, né, eu e o Pedro, a Aruf, para participar desse projeto junto com ele. E nós 3 não havíamos projetado ainda escola, assim, nós como autores, vamos dizer assim, já tinha desenvolvido nos estágios. E aí foi muito legal, porque um primeiro ponto que a gente pediu para os clientes foi assim, a gente vai precisar de um pouco de tempo para a gente conseguir estudar, entender melhor sobre a concepção de um projeto, né, escolar. Foi muita coincidência que estava acontecendo um seminário promovido pelo IAB de Arquitetura Escolar, aqui em BH. Então a gente foi numa palestra da Doris Kowaltowski, que é uma das sumidades assim, de arquitetura escolar.
E ela deixou aberto, assim, ó, quem quiser conversar comigo, ou quiser o meu PDF, ou meu livro, tem aqui meu e-mail. E aí a gente, vamos dizer, conversou com ela, né, assim, gostaríamos de fato, assim, de ter essa interlocução. A gente começou a ir, né, um mês, na época atualmente EMEIs, para entender como são as escolas municipais. Entendemos, assim, que em BH a gente tem, vamos dizer, pioneiro, né, assim, das escolas que seguem, assim, o Ministério da Educação, pega as nossas escolas realmente como um exemplo para ser, não assim, replicadas, mas como um sistema construtivo, uma referência de muito, muito bacana, assim, quando tem horta, né, proporção, espaços generosos para as escolas públicas. Então, a gente deu um grande panorama de pesquisa para aí depois começar a projetar. E foi super legal, porque a primeira apresentação, a gente tava assim, vamos ver, né? E foi assim, uma coisa assim, da gente até chorar, de tão comovido, e a galera bateu palma, assim, amou os diretores, né? Foi muito legal. Aí foi legal que a réplica, assim, uma pequena revisão. A gente quer colocar um escorregador dentro da escola, né? Assim, era dentro de um galpão essa escola. Super diferente, essa escola foi construída, né? A Casa Fundamental. E é legal que essa experiência traz pra gente, assim, muitos outros projetos, mas eu acho que, assim, traz essas vivências, assim, histórias para contar. E dessa coisa, assim, hoje em dia a gente entende bem, assim, de projetos de escola. Bem, mas assim, sempre tem mais a aprender, claro. Mas eu acho que é legal que começa por um momento que a gente não sabia quase nada, sabe? Isso Marcos, é super legal. Lembrando que a gente deu essa escola na nossa plataforma, o Tendências, e tinha uma conversa muito legal de vocês terem uma comunicação boa com o entorno ali, com quem morava ali perto, e chamar essas pessoas para dentro da escola e trazer a escola para fora também, não tinha isso? Tem essa relação. Como num primeiro momento era um primeiro galpão, era fundamental ter essa relação com a praça que está adjacente, assim, a, sei lá, nem 100 metros de distância. E como de fato é um galpão, a gente não poderia colocar essas salas de aula numa conformação que ela fosse uma barreira. Então ela de fato é uma extensão, vamos dizer, do passeio, né? E é legal demais, assim, que esse projeto fez a gente reler livros que a gente lê lá no início da formação. Por exemplo, tem o Hermann Hertzberg, lá, Lições de Arquitetura. Ele tem uma fala, né, que fala assim, a entrada de uma escola, ele desenhou muitas escolas, e que é assim, é o engolidor de crianças. Então, para uma criança, não pode ser só uma porta numa parede, porque assim, ela assim, é uma ruptura, né, que vai despedir da mãe, do pai, que é as pessoas que ele mais ama na vida, de repente é engolido, está dentro da escola. Então esse espaço de acolhimento é muito importante entre troca dos pais, mas sobretudo de despedir do filho e tal. E é legal que a gente cria isso também, um espaço de transição. Então é muito legal, porque foi um aprendizado e uma reconstrução também, nossa, assim, de nós três, né, enquanto arquitetos, a concepção desse projeto, assim, foi super legal. Esse projeto especificamente, qual é o nome dessa escola? Chama Escola Casa Fundamental. Eu acho legal fica no bairro Castelo. Escutarem para pesquisar sobre ela, porque vale a pena. Depois dela, vocês já fizeram outras escolas? Nós já fizemos, eu não sei, assim, talvez em torno de umas 6 ou 7. Muita coisa. Sim. Que demais. Mas essa tem um carinho, né, assim, de fato, pela proximidade que a gente tem com a família, né, que são, vamos dizer, os clientes, diretores, mas que viraram realmente amigos. E esse carinho, né, também por ter nos permitido estudar, entrar nessa imersão no tema, né. E vocês acompanham a escola depois de pronta, concluída e funcionando? Sim. Qual o prazer de ver propostas que vocês fizeram lá atrás, influenciando na vida desses alunos, dos pais, dos professores, de quem trabalha lá dentro? Eu acho que todo mundo que vai lá fala, pô, eu queria ter estudado aqui, né? Legal. Porque isso, é muito né? legal, pela proporção. Onde que é? Fica no bairro Castelo. E assim, é isso. E isso de voltar lá, né? Tanto o Gabriel também, professor, já levou os alunos dele lá. Eu, normalmente, sempre que tem esse tema de arquitetura escolar, quando eu vou lecionar, eu também levo os alunos lá, porque nada melhor do que, ao invés de ver as fotos, né, vivenciar um espaço, né? Então, a gente sempre leva lá, né, a turma. É muito massa. Legal. Gustavo,
Eu queria que houvesse uma troca entre vocês dois agora. Uma pergunta que você nunca fez para um designer. E Gustavo, a mesma coisa. Uma pergunta que você nunca fez para um arquiteto, assim. Putz, difícil uma pergunta que eu nunca fiz. Deixa eu pensar. Eu tenho gostado de fazer essa pergunta. Você se mostrou um apaixonado pelo que faz, né? Isso é o que mais me inspira, assim. O dia que você acordou não querendo ser arquiteto, se houve? Ah, com certeza. Não, isso acontece direto, assim, de até se questionar, putz, será que eu dou conta de fazer isso? Assim, já aconteceu, realmente, assim, com certeza, todo mundo que desenvolve projeto, não necessariamente que a coisa não acontece como você desenhou previamente, mas como são trocas, né? Muitas vezes te leva para lugares assim, putz, como é que eu vou falar com determinada pessoa, né? Às vezes te leva para lugares meio delicados. E aí, de fato, rola isso, assim. De repente, pô, e se questionar, será que eu tô sendo um bom profissional? Mas o que eu acho que já aconteceu isso, assim, eu tô falando assim, até recentemente isso acontece, não semanalmente, mas ocasionalmente acontece isso. Será que eu vou dar conta? Mas o que eu acho que sempre é legal, porque, vamos dizer, tava com um projeto X, de baixa complexidade, muitas coisas difíceis acontecendo. E, paralelamente, 2 projetos muito complexos, grandes. E aí eu fui num canteiro de obra numa semana que eu estava assim, numa, vamos dizer, crise existencial por causa de um determinado projeto. E ao ver que nesse outro que tinha muita responsabilidade, tudo estava fluindo, aí eu falei assim, velho, não, então talvez não é comigo, assim, aí vamos ver esse lugar, assim, que talvez você fica tão questionando demais num determinado trecho, eu falei assim, não é só isso, assim, outras coisas estão fluindo, então deixa isso, igual eu falei, uma conjunção de várias deixa isso coisas. marinar um pouco, não precisa sempre responder com urgência, deixa isso marinar um pouco, sai um pouco, aí responde de uma forma diferente. E é legal porque, não sei, sabe, assim, nesse caso específico é um pouco isso, assim, talvez, assim, esperar um pouco antes de responder, seja através do desenho, né, e é super legal que vê, pô, o desenho poderia ser um pouquinho diferente, aí depois a coisa se resolve de uma forma um pouco mais tranquila. É tão bacana escutar isso, porque a gente vive tendo que dar respostas tão imediatas, o tempo todo. O mundo cobra uma resposta imediata. Então, assim, estar atuante profissionalmente significa dar uma resposta imediata para alguém que tem uma demanda para você e escutar. Isso que você está falando é muito inspirador, porque você usou essa palavra, deixar marinar. Olha que maravilha. Vou deixar marinar várias coisas na minha vida. É para ficar melhor, né? Assim, também. Olha, eu queria fechar essa conversa fazendo essa mesma pergunta para o Gustavo. O dia que você acordou querendo não ser designer? Hoje. Eu tenho muito essa questão. Logicamente, também sou um apaixonado pelo que eu faço. Acho que não preciso nem dizer isso, mas essas questões que nos colocam muito à prova, com desafios, principalmente de relações entre equipe, cliente. Esse é o momento que me dá um certo desânimo, eu não diria porque eu sou muito animado, mas essa dúvida. E eu sou advogado, né, gente? Não sei se vocês sabem. Então, meu pai outro dia falou comigo assim, se você tivesse empenhado o mesmo que você fez com o design com direito, hoje você seria ministro do STF. Então, fica a dúvida, mas eu sempre reafirmo o meu desejo pela minha profissão. Agora eu vou falar de mim, porque daqui a poucos dias eu faço aquela idade emblemática. Aliás, todas as idades redondas são emblemáticas, né? Então, eu estou fazendo 60 anos daqui a poucos dias e hoje eu acordei pensando nisso. Eu falei, há poucos dias a minha terapeuta me perguntou, você acha que você vai trabalhar até quando? Eu falei assim, acho que até quando eu morrer. Eu vou trabalhar direto. E hoje eu acordei pensando o contrário. Eu falei assim, gente, vou fazer 60 anos. Quantos anos que eu tenho? Agora a contagem já é mais regressiva. Por que eu vou continuar com essa vida? Ou, de repente, eu vou chutar o balde e vou viver outra coisa? Isso é uma coisa também que, a cada dia, eu tenho mais convicção que você tem o direito de, em determinado momento, viver... Sim. A gente vive várias vidas em uma só, né? Eu acho que são encarnações vivas. Que a gente, e a gente tem esse direito de
Né? Minha avó é um exemplo disso, cito muito esse exemplo. Se descobriu política aos 60 anos de idade e fez uma super carreira, né? Então, não existe a hora certa de se escolher algo. Voltando no início da conversa, você aos 18 já sabia dessa paixão, mas muita gente descobre ela... E descobre outras paixões Exato. ao longo da vida, né? Sim. Como no caso da dona Helena Greco, assim. Olha, essa conversa está muito boa. Então, eu acho muito legal a gente deixar agora para quem está assistindo, para quem está escutando, para pensar sobre isso, porque É isso uma sempre bom deixa parar legal. quando ainda está bom. Isso é outra coisa que eu tenho na minha profissão. Eu quero, se um dia eu parar de trabalhar com design, eu quero parar em um momento em que esteja tudo muito bom, assim. Esse é o momento nosso agora também. Muito obrigada. Ó, gente, brigadão pelo Valeu, convite. ótimo Foi um papo. prazer. Valeu demais. Muito bom. Obrigada, Gustavo, também.